um dos pontos que tem sido que chama atenção na proposta são os princípios, né, da proposta, né? A proposta, ela vem e torna público quais são os seus principais princípios, ou seja, os objetivos que essas alterações do imposto de renda têm, como, por exemplo, promover a neutralidade nas decisões econômicas, o corte de privilégios, trazer um maior fomento aos investimentos, enfim, há uma série de princípios que estão elencados ali. Alguma coisa tem se discutido que algum desses princípios, embora sejam louváveis, né, do ponto de vista de alteração, as medidas que têm sido propostas, elas não necessariamente convergem com esses princípios, né? Assim, não numa totalidade, né? Algumas coisas, de certa forma, já eram bem discutidas e bem amadurecidas na academia, outras nem tanto. Eu queria, então, te fazer essa primeira colocação, essa indagação, se você entende que há uma convergência entre o que está sendo proposto e os princípios que são buscados pela proposta, ou se você entende que a gente está muito distante, que lugar que a gente está, nossa baliza, né? Está muito longe do que a gente queria, ou ela está mais ou menos no meio ali? O que você acha? Olha, João Ricardo, excelente pergunta, viu? Porque, de fato, quando a proposta foi apresentada no dia 25 de junho, ela veio... Bom, primeiramente, a gente recebeu o convite para participar de uma coletiva de imprensa, ficamos todos ansiosos para ouvir o que ia ser dito, recebemos uma apresentação em PowerPoint, em PDF, mais tarde que veio o projeto de lei, efetivamente. E neste PowerPoint... logo no começo dele, isso foi expressado também na coletiva de imprensa do secretário Tostes, fala-se que o que essa reforma, e daí a gente tem até que se questionar se isso é uma reforma mesmo, o que essa suposta reforma busca? Ela busca simplificação, menos custo, ela busca manutenção de carga, ela busca neutralidade, mais investimento, emprego, e sinceramente acho que majoritariamente esses princípios eles não vão ser alcançados pelo que está se propondo efetivamente, pelo que a gente vê no projeto de lei, muito pelo contrário. Vamos pensar alguns desses princípios. Simplificação. Olha, esse projeto não tem nada de simplificador, muito pelo contrário, ele, em diversos aspectos, deixa o nosso sistema muito mais complicado, muito mais complicado. Manutenção de carga tributária. Talvez eles estão alegando que haveria uma manutenção de carga tributária de uma maneira global, mas a sensação dos empresários e do mercado de maneira geral é que vai haver aumento de carga, e já se noticia hoje, tem uma notícia que saiu, inclusive hoje, por coincidência, nos jornais, dizendo que o governo pretende usar alguma gordura que vai se ter com essa reforma tributária, em termos de caixa, para implementar alguns dos seus projetos, das suas promessas. Então, extras, não só essa promessa que a gente viu aqui, que é a atualização da tabela progressiva e aumento da faixa de isenção da tabela progressiva da pessoa física, mas outras coisas. Então, assim, e outra coisa, logo depois de sexta-feira, quando se anunciou o projeto de lei, é lógico que o governo começou a sentir a pressão, né, das pessoas que começaram a se voltar contra o que estava sendo proposto, e já se fala em vamos então reduzir mais rápido a alíquota do IRPJ que nós tínhamos proposto aqui, uma redução escalonada, os 20% na tributação dos dividendos talvez seja muito alto, ou seja, eles já estão dispostos a rever alguns percentuais que foram propostos na sexta-feira. Então, será que já não se sabia que havia essa gordura para se ajustar? Como é que essa negociação começou agora, depois das reclamações? Então, minha sensação, de novo, é que sabia-se, sim, que esse projeto vai proporcionar aumento de carga. Então, não vejo esses projetos, esses princípios sendo majoritariamente atingidos pela proposta que foi feita. Quando você coloca, né, esses pontos, enfim, essa certa ausência de convergência, ou de certa forma, uma convergência muito tímida com aquilo que se buscava com a proposta, aquilo que se deve buscar com uma boa reforma do imposto de renda, me faz lembrar de um tópico específico que há muito tempo é discutido, e de certa forma tem um apelo popular forte, porque atinge um número de pessoas muito grande, que é a questão da correção da tabela do imposto de renda. A gente sabe aquela faixa de isenção que se pretende corrigir, e isso teria um reflexo em todas as faixas de rendas, né? Não só na faixa de renda de quem tem aquela isenção total, mas nas demais faixas de renda, porque você tem um valor
maior a você deduzir na sua receita tributável. Mas uma dúvida que sempre se coloca nesse ponto é por que uma correção na tabela de imposto de renda, que de certa forma provoca uma diminuição na receita do governo, por que ela tem que vir acompanhada necessariamente de uma nova tributação? Ou seja, como se fosse uma medida de compensação. Perco receita de um lado, mas aumento receita real, tributando uma nova base de outro lado. Por que essa correção da tabela de imposto de renda não dialoga, de certa forma, com a própria correção das bases que já existentes? Porque, teoricamente, se eu tenho uma inflação para poder aumentar a faixa de isenção, é porque eu tive uma inflação da base que eu já tributo, então, teoricamente, isso teria... O que a gente percebe é que o governo sempre acaba ganhando em cima da inflação, né? Ou seja, eu não corrijo a tua faixa de dedução, mas a minha base, naturalmente, vai sendo corrigida pelo mercado na medida que a renda das pessoas vai aumentando, porque vão aumentando os salários, enfim, vão aumentando todas as questões que a gente sabe que são ligadas à inflação. Não seria adequado trabalhar talvez com algo nesse sentido, ou você enxerga que realmente nesse momento nós deveríamos, para fazer a correção da tabela de imposto de renda, fazer a compensação com outras medidas, né, com a tributação de novas bases, né, e não trabalhar com aquelas bases que já existem. E se, enfim, e se nós formos falar dessa tributação da renda da pessoa física especificamente, se essa é uma boa medida para se promover a justiça fiscal, corrigir a tabela de imposto de renda, eu queria te ouvir sobre esses dois aspectos. O imposto de renda ele é sempre um tributo, é o melhor tributo para se tentar fazer justiça social. É mais complicado fazer justiça social quando se pensa em, eu acho, pelo menos, eu sei que diversos colegas talvez discordem, é complicado fazer justiça social com tributação sobre consumo. É muito mais complicado. E a gente pode até falar um pouquinho mais disso para frente. Então, acho que sim, que o imposto de renda é um imposto que pode se usar para essa finalidade. Eu acho que, sim, é importante corrigir a tabela do imposto de renda. Eu acho que ela está congelada desde 2015, salvo engano, e vai saber se, na verdade, essas atualizações anteriores faziam com que ela recuperasse o seu valor em face da inflação que se tinha. Eu acho que a questão do aumento de tributação em função da inflação que você coloca é uma colocação assim super pertinente e apropriada, João Ricardo, até em função do que a gente tem ouvido nos últimos dias, que a gente, por incrível que pareça, no meio dessa crise, o Brasil está tendo recorde de arrecadação, por motivos diversos, porque receitas tributárias do ano passado acabaram sendo adiadas para esse ano, de fato já se sente algum nível de recuperação econômica, mas um outro argumento que eu tenho ouvido para justificar esse recorde de arrecadação que estamos tendo é exatamente o efeito da inflação, que deu uma voltada. Agora, do ponto de vista de finanças públicas, pensando em termos de lei de responsabilidade fiscal, eu não sei se isso seria possível, você simplesmente considerar isso, teria que ser analisado à luz da lei de responsabilidade fiscal, e eu acho até saudável, eu acho muito saudável, isso eu acho bom demais. Toda vez que você pensa em algum tipo de desoneração, eu acho saudável que se busque recursos, receitas de outros cantos, senão, né, você vai criando buracos, isso é péssimo para as nossas contas, isso é péssimo para o país. O que eu acho que vale a pena a gente pensar aqui é a que custo que nós estamos fazendo isso nesse momento. O projeto de lei, né, na sua exposição de motivo, não me parece deixar claro, ele tenta mostrar para a gente que o projeto de lei ele é neutro, que não haveria, ou seja, que não haveria uma perda de receita, as perdas de receita vão ser compensadas pelas arrecadações adicionais que esse projeto traz. Então, eles tentam mostrar lá que não haveria um equilíbrio em termos de carga tributária global, como eles tentam prometer. Mas eu já ouvi, por exemplo, não sei se é verdade, daí nós precisaríamos de mais números sendo apresentados pelo governo federal, que só o fato deles limitarem aquele desconto simplificado para a pessoa física, né, aquele desconto simplificado de 20% para os 40 mil reais, isso já teria um impacto imenso. Poderia-se pensar em outras limitações, em outras despesas, outras dedutibilidades que hoje nós temos. São poucas as dedutibilidades que nós temos enquanto pessoas físicas com bastante liberdade. Por exemplo, acho que o melhor exemplo é a despesa médica, que a gente pode deduzir com bastante liberdade. Poderia-se, quem sabe, repensar isso. Eu acho que seria justo repensar isso. Mas a maneira que o que esse projeto de lei trouxe foi
essa desoneração que é boa, que ótimo, eu acho que as pessoas físicas pagarem menos imposto, principalmente as camadas mais baixas, é super importante, isso gera consumo, isso gera movimentação da economia, mas, pelos números que o governo mostrou, essa atualização da faixa de isenção, ela passaria a permitir que mais 6 milhões de pessoas sejam isentas, que hoje cerca de 10 milhões de contribuintes são isentos e passaríamos a ter aqui, acho que 16 milhões de contribuintes isentos. E teríamos também um aumento do número de contribuintes que têm acesso só à segunda faixa da tabela de imposto de renda, que hoje está em quase 7, e aumentaria, na verdade diminuiria para 2,8, ou seja, na segunda faixa, nós teríamos uma redução do número de contribuintes que vão ter acesso à segunda faixa, mas um substancial aumento daqueles que estão isentos. A gente está falando aqui, então, parece que 6 milhões, né, de contribuintes. A que custo? Onerando todo o mercado produtivo, fazendo com que todas as empresas, empresários paguem mais imposto, ou seja, tenham menos capacidade de empregar. Então, assim, eu acho que a gente tem que pesar as coisas boas, mas à luz das outras coisas que talvez não sejam tão boas que estão sendo propostas. É quase que uma unanimidade, né, o sentido de pedir a volta da tributação dos dividendos. Sempre se colocou que essa tributação talvez devesse ser acompanhada com uma compensação da tributação da renda da pessoa jurídica, ou seja, eu tributo o dividendo, mas diminua a tributação da pessoa jurídica. Primeiro, você acha que essa é uma boa medida de compensação? E segundo, você entende que isso está bem calibrado? Ou seja, a maneira como o governo está tentando atingir esse objetivo, que é tributar os dividendos, promover, de certa forma, um pouco mais de justiça fiscal, ou, como eles têm propulado, até de promover o investimento, você acha que isso daí foi bem desenhado na proposta do governo? Me parece que não, João Ricardo, porque, assim, quando você fala que a alíquota nominal de 34%, ela nunca bate com a alíquota efetiva, você está certíssimo, e mesmo se você for pensar, mesmo em termos de lucro real, você vai ter o lucro real, você pode ter uma base, a depender das receitas e das despesas da empresa, você pode ter uma base maior ou menor, então a alíquota efetiva no final do dia, ela vai ser diferente, mas a grande verdade é que, em termos de tributação combinada, tributação corporativa combinada com a tributação dos dividendos, e, abrindo um parênteses rápido, tem que se fazer essa combinação. Aqueles que argumentam que uma coisa é a tributação da empresa e outra coisa completamente diferente, a tributação do dividendo, estão falando uma grande inverdade, levando as pessoas a erro. Você tem que combinar, e é assim que se analisa a tributação do negócio no mundo inteiro, combinando as duas coisas, né? A verdade é que, assim, os 34% já representavam uma carga alta para a tributação do empreendimento, se você comparar a nossa tributação com o resto do mundo. E o resto do mundo, ao fazer essa conta de combinação de carga da tributação corporativa com os dividendos, né, se você for pegar as cargas que são usadas pelos países, por exemplo, que são os mais ricos, que estão dentro da OCDE, muitos já estão tributando em níveis muito parecidos ou até inferiores ao nosso. E eu acho que o que está sendo proposto aqui, me parece que é uma redução de 5 pontos percentuais no IRPJ, gradual, 2,5 no ano que vem, 2,5 a partir de 2023, com uma tributação dos dividendos a 20%, não é que você tem que somar as alíquotas, você tem que somar as cargas, não é só somar um percentual da tributação corporativa com um percentual dos dividendos, mesmo porque a empresa ela tem lucro, ela tributa o lucro e ela distribui o dividendo, que é o valor líquido, e daí isso que vai ser tributado quando recebido pelo sócio. Essa combinação me parece muito alta, considerando o nosso nível de desenvolvimento e especialmente isso que você comentou há pouco. O que a gente quer nesse momento? O que a gente quer para o Brasil? A gente quer um negócio super tributado, um negócio produtivo tributado de maneira pesadíssima, e isso certamente não vai gerar negócios e não vai gerar empregos, ou a gente quer uma tributação mais equilibrada, né? E daí, se você me permite tocar em outro assunto, né, a questão
da pejotização, um argumento, bom, indo, assim, pensando nos argumentos que têm sido usados para se tributar os dividendos, eu ouso talvez discordar de muitas pessoas que dizem que tem que tributar o dividendo, porque o mundo tributa, a gente tem que tributar porque todo mundo tributa. Tá, mas isso não é uma justificativa, não é porque todo mundo faz que a gente também tem que fazer. A gente tem que entender o porquê eles fazem, se isso é bom e se isso é ruim, e se isso vai ser bom ou ruim para a gente. Não é simplesmente todo mundo faz, a gente tem que fazer também. Daí, um outro argumento que tem se usado para começar a tributar os dividendos é a questão da pejotização. Que o fato dos dividendos serem isentos, isso promove pejotização. Isso não é uma verdade também, porque a tributação de folha, a tributação das contribuições previdenciárias, elas acabam incentivando muito mais pejotização do que a tributação dos dividendos. E além disso, esse projeto ele veio com uma faixa de isenção para as empresas de as microempresas e empresas de pequeno porte, né, de R$20 mil por mês, ou seja, de R$240 mil por ano. Claramente, o discurso é vamos desonerar o pequeno negócio. Não, na verdade, também vamos desonerar muitas PJinhas que estão por aí. Então, assim, esse argumento de que vamos tributar o dividendo para acabar com as PJs é um argumento que não vale inteiramente aqui, porque estamos preservando, ao colocar essa isenção, que, aliás, é uma coisa meio extraordinária que não existe no mundo, você está institucionalizando e até estimulando a pejotização. Por quê? Porque as pessoas elas vão começar a procurar esse tipo de estrutura para prestar os seus serviços. Isso vai incentivar a pejotização. Isso simplifica tributar. Na verdade, o sistema que a gente tem de tributar o lucro da empresa e isentar, ainda que seja excepcional no que diz respeito às práticas mundiais, é muito simples, é muito fácil. Então, não simplifica. Então, assim, a gente tem que entender exatamente os motivos pelos quais a gente está buscando isso. E não simplesmente reproduzir, eu acho, o que está lá fora. Agora, vir com essa proposta, que aparentemente eleva a carga tributária, só por quê? Por quê? Para cumprir promessas, por motivos políticos, né, eleitoreiros. Eu realmente fico muito preocupada. Eu acho que, assim, a gente tem que dar um passo para trás e temos que nos perguntar por que estamos fazendo isso e o que vamos atingir, de maneira sincera. Agora, a gente tem uma janela de 6 meses, o Congresso teria uma janela aí de meio ano para analisar e aprovar um projeto dessa amplitude. É muito ruim, é muito inoportuno, João Ricardo. Assim, você passar, tratorar no Congresso, votar às pressas, sem se entender exatamente o que está lá dentro, neste momento complicado que estamos vivendo, eu fico muito, muito, muito preocupada. Na proposta nós temos sinais trocados, né? Então, de certa forma, se buscaria, né, pelo menos da maneira como é colocada, se buscaria promover o maior investimento dos empreendimentos via tributação de dividendos, porque você desincentivaria a descapitalização da empresa para pagar lucro e promoveria, de certa forma, uma retenção de capital para você fazer um investimento, um alto investimento no empreendimento. Mas, por outro lado, você passa a tributar o JCP, que é o juros sobre capital próprio, né, que é aquele que hoje é tributado, né, mas de certa forma é tributado de uma maneira mais benéfica, que são aqueles investimentos externos que são feitos pelos sócios, enfim, nos empreendimentos e que podem ser tributados com uma alíquota, que hoje são tributados com uma alíquota menor e o governo está propondo que acabe esse benefício tributário. Então, de certa isso parece que tem algumas coisas sinais trocados, sem comentar também a questão do mercado financeiro, né? Então, a tributação também do mercado financeiro, nós temos ali uma tributação dos fundos imobiliários, né, dos rendimentos dos fundos imobiliários, não necessariamente tem essa categoria de dividendos, mas, enfim, que também está sendo proposta o fim da isenção. Isso talvez esteja em linha com o que acontece com os demais detentores de imóveis, né, que não são fundos, mas algumas pessoas têm colocado que isso desincentiva a captação de recursos para grandes empreendimentos, que são características dos fundos imobiliários. Então, você consegue enxergar se, no final do dia, né, no saldo, né, entre ajustes positivos e negativos na questão do investimento, a gente vai ter um saldo realmente que possa dizer que o investimento vai ser estimulado com a proposta do governo, ou você acha que isso está muito obscuro, Ana? Eu acho que a proposta, como você muito bem disse há pouco, ela veio com sinais totalmente trocados, porque, assim, ao se propor uma tributação dos dividendos a uma alíquota de 20%, sendo que a tributação de aplicações, investimentos especulativos, coisas que não são esses
empreendimentos produtivos, atividades produtivas, ela vai, de maneira geral, ser tributada a 15%, então você está desestimulando exatamente o empreendedorismo, né? Bom, 20% mais a tributação corporativa, é lógico, mas assim, se você pensar isoladamente da perspectiva do investidor, como é que ele vai, onde que ele vai querer investir, como ele vai querer investir nessas empresas, vai ser com capital ou com dívida, né? Então, assim, a maneira que isso foi estruturado foi muito ruim. No que diz respeito à tributação do mercado financeiro, excepcionalmente, algumas coisas que vieram ali até foram positivas. Por exemplo, em algumas aplicações a gente tem, hoje, nós temos alíquotas regressivas, que variam em função do prazo do investimento, que vão de 15% a 22,5%, e então, assim, o projeto, de maneira geral, ele tenta dar uma unificada nessa alíquota e colocar tudo em 15%. Por outro lado, o ponto que você também levantou, que é super interessante, é o término da isenção do FII. O término da isenção do FII, que vai vir com o término da isenção do FIAGRO, que é um fundo que acabou de passar pelo Congresso, acabou de nascer, o recém-nascido FIAGRO. Esse recém-nascido FIAGRO, que quando nasceu, essas possibilidades tributárias, por exemplo, a isenção que é hoje atribuída à FII, ser estendida para o FIAGRO, ela foi até vetada pelo presidente e caiu no Congresso, o veto caiu no Congresso para que o FIAGRO pudesse ter isso. Então, assim, você simplesmente acabar com essa isenção para os dois agora me parece um pouco contraditório, depois desse movimento do Congresso, na verdade, para tentar beneficiar o FIAGRO, e diversos outros papéis do mercado financeiro, inclusive papéis que são ligados ao setor imobiliário, a isenção foi mantida. CRI, LCI, essas isenções foram mantidas. Então, é engraçado que, assim, são dois pesos, duas medidas. Eu acho que isso, eu digo aqui para você, isso está movimentando demais o mercado está muito preocupado e, ainda que o projeto tenha começado a tramitar agora, o mercado já está tentando, já está sentindo a pancada, tanto que você viu bolsa caindo, os investidores já se retraindo, operações que já estão sendo, se não canceladas, mas estão sendo colocadas ali em on hold para que se verifique exatamente o que vai acontecer. Então, assim, de maneira geral, né, você tem alguma coisinha ali boa, mas de maneira geral, eu acho que foi ruim. Eu não consigo ver no saldo, eu não consigo ver um resultado positivo, não. Uma questão que sempre se discute sobre o aspecto do imposto de renda é o que a gente chama de progressividade ou regressividade, né, da tributação, dependendo de que ângulo que você analise, né. Talvez o imposto de renda, você disse no início, seja um tributo mais palatável para se promover justiça fiscal, né, justamente porque você consegue dimensionar e calibrar essas questões de progressividade e regressividade mais fácil, tem um universo da renda ali na sua mão para que você possa fazer esse cálculo. Nesse caso, você acha que nós estamos avançando isso daí? E aí eu te dou dois exemplos, talvez, mas não só esses. Mas quando nós falamos pelo lado da progressividade, nós não teríamos espaço para avançar, talvez com mais uma alíquota, mais uma faixa de alíquota superior para pegar os super salários, para que, já que nós estamos falando de tributação dos empreendedores, também tributar os super salários, principalmente aqueles que você tem criticado muito, que estão na administração pública. A gente sabe que é uma quantia, um número de indivíduos menor, mas que movimentam recursos significativos, mas não só da administração pública, nós temos também super salários em outras esferas. Então, assim, para que a gente possa ter um modelo de comparação, será que é adequado nós tributarmos quem ganha R$10.000 por mês com a mesma alíquota do que quem ganha 200 mil? Se quem ganha 2.500 tem uma alíquota totalmente diferenciada, na proposta do governo seria isento de quem ganha 10, né? Então, eu estou falando de um aumento de 4 vezes da renda, faz uma diferença entre ser isento e ser 27,5. Por que aumenta em 20 vezes da renda, ou seja, quem ganha 10 para 200, não teria que ter uma nova faixa de isenção? Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto também seria se essa progressividade também a gente não poderia trabalhar, a mesma progressividade que eu tenho na renda da pessoa física normal, assalariado, eu não poderia trabalhar para a tributação dos dividendos, né? Ao invés de, por exemplo, trabalhar com aquela faixa de isenção que você comentou pouco, que é aquela faixa de isenção de 240 mil por ano, né, para os sócios de micro e pequenas empresas. Ao invés de eu criar uma faixa dessa absoluta, se não seria melhor eu tributar progressivamente essa tributação dos dividendos? Eu queria te ouvir sobre esses dois aspectos.
Olha, excelentes pontos, viu, João Ricardo? Porque, assim, de fato, eu acho que caberia uma faixa adicional. Eu acredito que no passado nós tivemos a faixa já de 35%. Então, assim, você ter uma faixa adicional dos 27,5% para 35% seria algo totalmente justificado e faria sentido, sim. Você tem razão, concordo. Em relação à tributação dos 20% dos dividendos de maneira definitiva na fonte, de fato, não se pensou em progressividade de maneira nenhuma ali. E eu acho que teria sido muito mais positivo se nós, eventualmente, tributássemos esses dividendos sim, as alíquotas da tabela progressiva. Seria, principalmente, considerando-se que essa faixa de isenção veio e considerando-se esse argumento do governo de que a isenção dos dividendos, na verdade, está promovendo pejotização. Então, se isso fosse verdade, na verdade, a tabela progressiva faria muito mais sentido. Um comentário talvez mais polêmico que eu queria deixar aqui é que, sim, o imposto de renda ele tem que ser trabalhado. Sim, a nossa tributação da renda ela é baixa se comparada com a tributação que nós sofremos sobre o consumo. Eu acho que temos que trabalhar para mudar isso, mas isso não vai ser mudado do dia para a noite, porque, na verdade, nós vivemos, infelizmente, num país de renda média baixa. Nós vivemos num país que é pobre, tem renda média baixa. Não adianta do dia para a noite você querer tentar mudar essa pizza tributária e pegar esse percentual menor da nossa carga tributária global, que recai sobre a renda, e pegar percentual maior, que recai sobre o consumo, e tentar reequilibrar isso. Na verdade, o que a gente tem que trabalhar para reequilibrar isso? A gente tem que trabalhar para que o Brasil cresça e tenha mais renda, para que as pessoas fiquem mais ricas e tenham mais renda. E a partir disso, daí sim, nós vamos conseguir dar saltos maiores em termos de reequilíbrio dessa equação e diminuir a tributação sobre o consumo, que de fato é uma tributação que ela é naturalmente regressiva, é difícil você lutar contra isso. Na tributação, no campo da tributação sobre o consumo, ela acaba tendo um nível talvez maior de regressividade que tem que ser compensada na ponta do gasto, né? Então, não na ponta da arrecadação. Eu não tento fazer justiça social ao arrecadar, eu tento fazer justiça social ao gastar, né, quando trata-se de tributação sobre o consumo. Então, eu acho que, assim, na verdade, a gente tem que reequilibrar, mas nós vamos poder dar um salto maior quando o país der o salto maior e a renda se tornar mais efetiva, o país ficar mais rico e passar a ter mais renda e potencial de tributação dessa renda. Só que eu acho que medidas como essas que foram propostas, que majoritariamente, na verdade, não ajudam o empreendedor, não ajudam os negócios, mas atrapalham os negócios, isso não vai nos ajudar a chegar lá.